Sakurai Tomoki é um estudante normal que apenas queria ter uma vida de paz. No entanto, por um bom tempo da sua vida, ele esteve sonhando com uma garota que pedia sua ajuda. Porém, ao acordar, ele não conseguia se lembrar do rosto dela. Até que uma misteriosa noite ele conheceu um androide que caiu do céu. A partir desse dia, a vida do jovem mudou completamente, já que o androide fez um pacto com ele e agora realizaria todos os seus desejos. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa com Tomoki tendo um sonho, onde ele comentou que ama aquela garota e ela também o amava, só que no final o céu sempre levava embora e ele acordava. Então vemos um garoto louco chamado Eiichiro Sugata, e ele estava estudando alguma espécie de ser que estava sobre a superfície da Terra, e todos os cientistas do mundo estavam tentando descobrir o que era aquilo. Afinal de contas, o Colombo, também conhecido como descobridor das Américas, foi capaz de provar que o ovo é capaz de suportar muito peso sobre a sua ponta, mas inicialmente ninguém acreditou nele, até o mesmo provar isso. Por algum motivo ele usou aquela boneca para aprofundar mais, se é que você me entende. Eu não sei se é real não, viu, então... Nossa... Em casa, o Tomoki estava dormindo e uma garota foi acordá-lo, já que eles estavam atrasados para a escola. Ao tirar a coberta dele, a garota viu que o amiguinho também estava animado e tomou um susto. Após o garoto ver, ele comenta que dizem que aquilo era um bom sinal, porém acabou tomando um tapão. Depois de tomar seu leitinho, os dois foram para a escola. No caminho, o jovem comenta que eles moravam na cidade de Sorame, que era uma pequena cidade do interior com uma população de mais ou menos 7 mil habitantes, e muitas pessoas não gostavam daquela pequena cidade, porém para o Tomoki era perfeita, já que ele só queria paz e sossego. E assim dormiu no meio da aula. No sonho ele começou a ouvir uma garota pedindo a sua ajuda, só que a sua amiga acordou e notou que ele estava chorando novamente, já que isso era recorrente. A garota falou para ele ir no hospital para ver se ele estava bem, mas o jovem falou que não precisava, já que isso não era grave. Como ele não queria ver o médico, a garota pediu para Tomoki visitar o Sugata, mas ele recusou. De repente uma garota chegou na sala e comentou que alguém iria pular do telhado. Estando todos curiosos, eles foram ver e era o maluco do Sugata. O Tomoki ficou bravo com a presidente, já que ela não estava fazendo nada para impedir o Sugata. E isso era uma responsabilidade que claramente iria fazer ela ouvir muito do presidente do conselho, mas a garota não estava ligando, já que ela tinha um seguro de $1 milhão. Tudo isso? Porém, Tomoki continuou cobrando-a, e isso fez a garota comentar que de maneira alguma ela estava querendo que o Sugata pulasse do telhado, e após a sua morte ela iria resgatar o seguro dele e viajar pelo mundo em um cruzeiro. Imagina. Assim o garoto pulou e caiu em algumas árvores, já a garota queria que o Tomoki conversasse com o Sugata sobre os seus sonhos, mas o garoto não queria, porém a dama o convenceu. Na conversa o Sugata fala que os sonhos são sinais elétricos que o cérebro envia. Em outras palavras, os sonhos são os desejos e memórias da pessoa. É mesmo? Sei lá. O garoto mostra para o casal aquele ser que estava rodeando a Terra, mas eles não sabiam o que era aquilo. Porém, o Sugata sabia, e de acordo com ele, aquela coisa estava relacionada aos sonhos do Tomoki, e tudo isso fazia parte do novo mundo. O Tomoki não estava acreditando naquilo, já a garota caiu no papo certinho. Vendo aquilo tudo, o garoto comentou que seu mundo de paz e tranquilidade estava se quebrando. Então eles combinaram de se encontrar em uma bela árvore de flores de cerejeiras, às meia-noite. À noite, Tomoki estava lá sozinho, já que a sua amiga não pôde vir, porque a sua mãe não deixava ela ficar na rua até tarde. Tá certinha, mamãe. Já o Sugata tinha sido capturado e preso. O Tomoki então desistiu de esperar e iria para casa, porém Sugata ligou para ele e mandou o garoto sair de lá imediatamente, já que o buraco estava se movendo. Porém a ligação não estava muito boa e o garoto não entendeu quase nada. Ao olhar para o céu, o Tomoki viu uma bola gigante caindo e quase foi macetado. De repente ele olhou no buraco e viu uma garota que estava usando uma roupa nada apropriada. Porém aquilo não era uma garota, afinal de contas uma bela dama não tem asas. Claramente esse ser iria trazer problemas para a vida dele. Por isso o jovem resolveu ir embora, só que os negócios começaram a cair do céu e quase esmagou Tomoki. Estando preocupado com a garota, ele resolveu levá-la embora. Ao saírem do buraco, os dois quase foram esmagados, porém a garota saiu voando e formou um pacto com Tomoki. Ao voltarem ao solo, a garota se apresentou como uma anjo-heróide de classe doméstica e ela estava lá para realizar todos os desejos do seu mestre. E no seu não, viu? É ele. Tá bom. No dia seguinte, a androide estava querendo receber alguma ordem, e ela poderia fazer qualquer coisa. Inicialmente, Tomoki pensou em pedir algumas coisas meio complicadas, mas desistiu, e pediu para ela uma grana. Assim, a garota deu $1 bilhão, usando um aparelho. Ao olhar bem a tecnologia, o jovem ficou impressionado. Já a garota comentou que para o Tomoki, aquilo poderia ser um aparelho de teletransporte, ou seja, esse dinheiro saiu de algum banco por aí. O nome dela era Icarus. Ela foi criada exclusivamente para satisfazer o seu mestre. Sabendo disso, o garoto resolveu aproveitar e mandou a Icarus torná-lo invisível, para que assim ele espionasse a sua amiga de infância, já que de acordo com Tomoki, para um homem tudo se resume à sua animação. Após isso ele apertou as laranjas e saiu na rua para aproveitar ainda mais. No caminho ele pediu para Icarus fazer um aparelho para pausar o tempo, e assim ficou despido correndo para a escola, e também roubou algumas roupas ocultas. À noite em casa o garoto comeu um banquete, a Icarus perguntou se ele tinha mais algum pedido. Dando uma olhada torta para a garota, o jovem pediu para ela tirar sua capa protetora, e ela obedeceu. Ao ver que ela estava fazendo aquilo,
o jovem ficou assustado e comentou que ele apenas estava brincando, assim mandou a garota parar por hoje, e que a única coisa que faltava agora era ele dominar o mundo. No dia seguinte, a sua amiga foi na casa dele e estava brava na porta, por conta dele não ter ido para a escola ontem. Ao abrir a porta, o garoto só achou as roupas da dama. De repente, a Icarus se aproximou e comentou que a dominação do mundo estava quase completa. Ao notar o que estava acontecendo, o jovem viu na TV que todo mundo tinha sumido. Aí você me pergunta, mas quem que estava gravando isso? E a resposta é bem óbvia, a câmera. A Icarus conta que, de acordo com a sua pesquisa, nenhum humano poderia reconhecer o Tomoki como seu governante. Por esse motivo, o programa decidiu que a melhor coisa a se fazer era eliminar todos os humanos, e infelizmente a Icarus não conseguia voltar atrás. De tarde, a Icarus pediu desculpas e comentou que se seu mestre quisesse, ela poderia se destruir, e ele aceitou isso. Então a garota pegou uma arma e iria se finalizar, mas o Tomoki impediu e mandou ela cancelar essa ordem, só que ela não poderia cancelar uma ordem. Com isso, o garoto começou a chorar, e pediu para ela não abandonar, e a Icarus acatou essa ordem. No final, Tomoki desejou que tudo aquilo fosse apenas um sonho. No dia seguinte, a sua amiga estava de volta, e a Icarus contou que o desejo dele foi realizado, e tudo voltou ao normal. A garota perguntou para o jovem se ele queria que a parte onde ele pediu para ela não abandonar fosse apenas um sonho. O garoto, ouvindo isso, ficou corado, e falou para a Icarus fazer o que ela quiser, e ela aceitou essa ordem. No dia seguinte, a garota foi chamar o jovem para eles irem para a escola, porém ela acabou vendo o Tomoki junto com a Icarus, e o garoto apanhou. Nossa senhora! O Tomoki contou toda a verdade para Sohara, só que ela não acreditou, mesmo mostrando a Icarus voando atrás deles. Na escola, o grupinho se reuniu com Sugato, e ele não ficou surpreso ao conhecer uma habitante do novo mundo. Já que o Tomoki morava sozinho, não tinha problemas a Icarus continuar morando com ele. De repente, uma garota comenta que se ele morasse junto com uma garota linda, uma coisa poderia levar a outra, como ela acidentalmente jogar na cama dele. Além disso, ele tinha sua amiga de infância, porém, de acordo com o garoto, os três poderiam virar um trisal, já que uma garota com inveja é extremamente perigosa. Não me diga. Que maldade você fez comigo. Falecer. Então o Tomoki mandou a Icarus ir embora e cuidar da casa, mas antes de ir, ela deu para seu mestre uma carta. Na sala de aula, o garoto estava feliz com essa paz que ele estava vivendo. Ao se lembrar da carta, o garoto resolveu não usá-la, já que aquilo poderia ser muito perigoso, mas ao pensar melhor, ele comentou que seria ótimo ter superpoderes pica-leca-teca. Assim, a Suhara chegou e chamou o garoto para os dois almoçarem juntos, e o Tomoki aceitou, mas antes ela perguntou se ele realmente deixaria Icarus morar junto com ele. Ao ouvir essa pergunta, o garoto simplesmente fala que ia deixar rolar. Após ouvir isso, a garota claramente ficou com ciúmes e começou a andar rápido, ocasionando assim uma queda que fez a sua roupa oculta aparecer. Ao ver aquilo, o garoto fingiu que não tinha visto nada. Do nada, a roupa oculta começou a voar e a carta do jovem estava brilhando. Isso fez ele perceber que aquele ocorrido tinha acontecido por sua culpa. Ao ouvir isso, a Suhara o espancou. Assim, os dois foram na sala do Sugato e a garota pediu aquela sala emprestada para que assim ela pudesse trocar. Do nada, a roupa que a garota iria usar também saiu voando para a janela. Então ela tentou mais algumas peças, mas todas voaram. Isso fez o Sugato comentar que agora a Suhara viveria toda a sua vida sem usar essa roupa específica. Ao ouvir isso, Tomoki teve um pequeno sangramento nasal. Como aquela carta obedecia o Tomoki, eles resolveram testar uma coisa. Então o garoto fez um desejo, apareceu uma algema que ele usou na Suhara e ainda comentou que ele sempre quis fazer aquilo. Mas agora, se um vento entrasse naquela janela mais forte, não teria como a garota segurar sua saia. E adivinha, o vento realmente veio. Porém, a Icarus chegou no momento certo e perguntou para seu mestre se ele estava precisando de alguma coisa. Então o garoto comentou que estava querendo algumas roupas ocultas. Assim, a Icarus usou seu poder e fez as roupas ocultas das garotas da escola saírem voando. Vendo todas aquelas roupas voando, o garoto teve uma lembrança do seu avô, onde o senhor disse para seu neto que se ele não pegar o primeiro pássaro que voar, todos os outros também irão voar. Esse velho é sábio, hein? Respeito o idoso. Voltando à atualidade, o Tomoki apanhou e a Icarus explicou que aquele cartão era um dispositivo de teletransporte e basicamente o cartão obedeceu os desejos do seu mestre. E tudo isso aconteceu basicamente porque o Tomoki não gostou da roupa oculta da Suhara. E a única maneira de resolver seria a Suhara usar uma roupa que o Tomoki goste. Assim, as duas garotas foram comprar o máximo de roupas ocultas possível. Já os três estavam andando até que uma poça impediu o caminho deles, já que a garota não queria que ninguém visse a sua parte mais exclusiva, o reflexo da poça. Por esse motivo, o Tomoki usaria o seu corpo como ponte para a garota atravessar. A partir daqui, a garota tropeçou algumas vezes e o jovem teve que protegê-la. Em outro lugar, as garotas tinham comprado várias roupas. Após testá-las, todas saíram voando. E a Suhara ficou brava, já que aparentemente o Tomoki queria que ela ficasse simplesmente sem nada. Porém, ainda tinha sobrado uma roupa, que era que a garota estava usando desde o começo. Ao testá-la, a roupa felizmente não saiu voando e ela ficou feliz. Em casa à noite, o jovem pediu desculpas para a Suhara, mas ela comentou que desde quando os dois eram crianças, o Tomoki ajudava quem precisava, no caso, animais perdidos, e ele os levava para casa, e cuidava, e para Suhara isso que faz dele um doce. Já era.
Porém, ele não ouviu isso e a garota não iria contar. Ao se lembrar da roupa oculta dela, o garoto falou que ela não tinha mudado nada em relação ao cachorro. Assim, vemos uma lembrança de quando os dois eram crianças. E ele fez uma coisa que eu prefiro não comentar. Voltando à realidade, o Tomoki comenta que ele parou de gostar de cachorro após aquela experiência traumática. Ao entender o motivo que encadeou aquilo tudo, a Suharu ficou pistola e jogou as coisas no garoto. No dia seguinte, os dois estavam fazendo o dever de matemática e o jovem estava pistola com aquilo, já que era impossível de responder. O garoto até queria pegar uma das cartas da Icarus, porém a Suharu comenta que isso não era uma boa ideia. Estando desanimado, Tomoki aproveitou que estava no chão e deu uma olhadinha. Entendeu, mano? Mas a Suharu viu e ele apanhou. Assim os dois foram na casa do Sugata pedir ajuda dele na matemática. Porém uma mulher falou no interfone que naquela casa não morava nenhum Sugata. De repente aquela garota chegou e ela era uma sem vergonha, já que agora ela comentou que o casal estava próximo o suficiente para se banharem unidos. Mas o garoto negou isso, já a Suharu ficou envergonhada. Porém no final a sem vergonha resolveu mostrar a casa do Sugata para os três. E agora que eu vi que a Icarus está lá atrás, então é 3. No meio do mato eles encontraram o garoto e ficaram incrédulos ao verem a casa dele. Após um tempo, Sugata começou a explicar para os dois, mas eles não estavam entendendo nada e o garoto resolveu pedir ajuda da Icarus, já que ela é uma androide e isso a fazia muito inteligente. No entanto, a garota apenas escreveu a palavra mestre nas folhas. Por esse motivo, Sugata teve que terminar as questões. Após um tempo de estudo, eles finalmente terminaram e os dois agradeceram ao Sugata, porém o garoto revela que ele estava querendo algo em troca. Assim, eles mostrou um distúrbio no campo magnético da Terra e que pouco tempo atrás esse mesmo estava em volta da Terra. No entanto, atualmente ele estava rodeando a cidade. Porém, eles não estavam conseguindo ver, por isso o Tomoki pediu para Icarus ir dar uma olhada. Ao retornar, a garota comenta que não viu nada de diferente, só que o Sugata notou que provavelmente a garota estava mentindo. Por isso ele decidiu olhar por conta própria, mas acabou pedindo a ajuda do grupo, e eles aceitaram e iriam passar a noite lá. Então cada um ficou com uma tarefa e a Icarus iria fazer compras na cidade, e era para ela agir como um ser humano normal. Na feira, a garota ficou encantada com uma melancia e começou a acariciá-la. De longe, o grupinho estava espionando ela, já que todos estavam curiosos. Ao ler a lista, a garota pegou os ingredientes e levou sua preciosa melancia. Agora estava faltando ela comprar a carne. Ao chegar na barraca, a garota encontrou alguns pintinhos e pegou um deles para ser a carne. De volta no mato, a sem vergonha iria depenar o pintinho, só que a Suharu não deixou. Já a Icarus perguntou para seu mestre se aquilo era tudo o que ele precisava, mas o garoto fala que ela tirou um F e que precisava praticar mais. Ouvindo isso, a garota ficou triste e o Tomoki fez um carinho nela. Pouco tempo depois, os dois amigos foram pescar. Enquanto o jovem pegou um peixe, a Suharu foi pega pelo peixe. E por conta da água, ela ficou com a roupa transparente. Assim, o jovem apanhou. Então, eles sentiram a falta da Icarus. Do nada, a garota apareceu com um peixe gigante, que de acordo com Sugata, era um pirarucu e vivia na Amazônia. Após isso, Sugata continuou com sua investigação sobre a garota. Já a sem vergonha falou que a Icarus era um anjo com poderes ilimitados, ainda por cima mais rápida que um jato. Então, eles foram jantar e foi a Icarus quem preparou aquele caril, que de acordo com o grupo estava delicioso. Do nada os amigos de infância começaram a rir. Vendo aquilo, a Icarus perguntou para seu mestre o porquê que ele estava rindo. O garoto simplesmente fala que estava se divertindo, mas infelizmente a Icarus não sabia o que é diversão. À noite a garota estava olhando esse belo céu e o Sugata se aproximou dela e perguntou quem realmente ela era. A Icarus fala que alguém mandou ela obedecer seu mestre e nem mesmo a garota sabia quem realmente ela era. Após ouvir isso, Sugata então se pergunta quem tinha enviado a Icarus para o Tomoki. No final, a garota apenas fala para ela se divertir com o Tomoki. Já o jovem estava ouvindo tudo aquilo. No dia seguinte, o grupinho jogou o jovem penhasco abaixo para que ele voasse. Então a Icarus se aproximou do Sugata e comentou que ela ainda não sabia o significado de diversão, mas quando seu mestre fez carinho nela, o seu coraçãozinho tinha ficado mais leve. Que fofinho, mano. É verdade. Em casa, nós vemos que o pobre pintinho conseguiu sobreviver, já o Tomoki estava querendo comer a melancia da Icarus. Só que a garota não permitiu isso. Mais tarde, a garota fez um relatório sobre as coisas que deixavam seu mestre feliz, e assim ela ganhou um carinho, e até deu um carinho para a melancia. No dia seguinte, o Tomoki abriu sua janela e foi atacado por um monte de roupas ocultas, e de acordo com a Icarus, essas roupas agora são como aves migratórias, que deram a volta no mundo e sentiram a falta do Tomoki, assim retornaram para casa. Sabendo que elas fizeram aquilo por ele, o jovem as abraçou feliz. Que loucura! Porém, a Suharu chegou lá e já meteu a pancada, mas infelizmente destruiu as roupas, e isso deixou o Tomoki triste. Só que a Icarus comentou que o efeito do cartão apenas tinha acabado. Pouco tempo depois, o garoto contou o que tinha acontecido para o Sugata, e é sem vergonha, e também tinha prometido para a Suharu que ele iria jogar aquelas roupas fora. Em casa, a garota cobrou ele, porém o jovem escondeu a roupa debaixo da coberta. Do nada, a calcinha explodiu, então vemos que isso foi causado pela Suharu, que estava usando uma carta. A garota conta que todas as roupas que o jovem ver iriam explodir. Imagina só,
mano, ele está andando na rua e vê uma roupa sem querer, coitada da moça. Porém, para salvar as vítimas da rua, essa carta só tinha efeito dentro da casa do garoto. Do nada, o Tomoki veio com um papo que tinha um inseto no quarto da garota. Isso fez ela se afastar da varanda, ocasionando assim o aparecimento da sua roupa oculta, que acabou explodindo. Nossa, nem imagina, hein? Mas no final, ela conseguiu sobreviver. Então os garotos saíram para dar uma volta, e o Tomoki teve que fugir da casa que estava cheia de roupas explosivas. Por isso ele se vendou, só que mesmo assim não funcionou. Já os garotos foram fazer compras, e depois já foram diretamente tomar um sorvete. A Icarus fala que ela não tem amigos, por isso nunca fez essas coisas. Ouvindo isso, a Sunohara conta que na sua infância seu corpo era fraco, e isso a impedia de sair de casa. Mas o Tomoki sempre a visitava e trazia minhocas e ainda comia a comida dela. Então vemos uma lembrança onde a Sunohara estava na porta da sua casa, comentando que hoje é seu aniversário, porém ninguém tinha vindo lá hoje. Ao subir para seu quarto, a garota catou o Tomoki devorando seu bolo, porém ele se lembrou do aniversário dela e ainda deu um pedaço do bolo que a própria mãe dela tinha comprado. No final o que importa é a intenção, né? E também a deu uma semente de laranja para ela plantar. Com esses presentes maravilhosos, a garota ficou extremamente feliz. Olha que bacana. É verdade. De repente o cabelo da Icarus começou a mexer, e isso significava que seu mestre estava em apuros. De volta na casa, o jovem saiu correndo no corredor e acabou se esbarrando na Sunohara, e isso causou uma explosão. Ao acordar, o garoto viu todo o grupo reunido e eles conversaram. Já a Sunohara tinha sido lançada dentro de casa por causa da explosão. Assim, o Tomoki pegou um equipamento e foi para dentro da casa. No quarto do garoto, os dois encontraram um robô que capturou a Sunohara. Só que agora o Tomoki teria que tomar cuidado, já que a garota estava em perigo. Do nada ele se lembrou do vovô, que tinha chegado em casa machucado. E de acordo com o senhor, aquilo tinha sido causado pela sua senhora. Essa mulher é um perigo, gente. O vovô fala para o garoto que um dia ele irá descobrir algo que ele goste tanto que não será capaz de desistir dessa coisa. Por isso ele jamais poderia virar as costas para um problema. Então se iniciou uma batalha sinistra, o garoto conseguiu derrotar o robô, porém a casa não resistiu e acabou explodindo. Mas o Tomoki conseguiu resgatar a sua amiga e a carregou no colo. Só que com toda aquela bagunça aconteceu algo que fez o garoto apanhar. Em casa o casal estava sentado ao ar livre e o Tomoki comentou que com a chegada do verão o calor viria com força. Com isso o jovem queria comprar um ar-condicionado, porém eles não tinham condições, já que a mesma casa tinha explodido. Por isso os dois foram passar uns dias na casa do Sugata. Do nada um urso gigante os atacou e o Sugata entrou numa luta mano a mano com o urso. O que é brabo. É verdade. Já o casal foi atacado pelos filhotes. Por conta dos ursos, o Tomoki não queria morar lá e foi pedir para Sunohara, que infelizmente não deixou, por conta dos acontecimentos passados. De repente a sem vergonha chegou lá e chamou para todos irem passar um tempo na casa dela, que era gigante. Os amigos de infância começaram a pensar que nessa casa eles teriam certas coisas e acabaram aceitando. Ao chegarem na casa eles ficaram assustados, já que a família da garota é a máfia japonesa. Porém a sem vergonha falou que eles não precisavam de ter medo. Do nada a Icarus fez um carinho na bela careca do chefe, todos ficaram assustados, mas o Calvo é muito gente boa, então deixou tranquilo. Assim começou a curtição da galera e o senhor estava aproveitando o carinho. Isso com o chefão da máfia, hein? Pouco tempo depois o jovem entrou no banheiro e acabou entrando no conhecido como banho da decapitação. Do nada os seguranças começaram a persegui-lo e ele foi capturado. No momento que o Tomoki seria finalizado, a Icarus impediu o homem e quase finalizou, porém o mestre mandou ela parar e claramente ela obedeceu. No dia seguinte o grupo foi acordado pela sem vergonha e eles estavam dentro de um avião. Do nada pousaram em uma ilha, onde tinha uma bela praia. Próximo episódio da praia. Então eles estavam felizes por estarem em uma ilha tão bonita e as garotas já queriam mergulhar naquele marzão bonito. Só que o Sugata as impediu e disse que antes disso eles precisavam de arrumar comida, para a própria sobrevivência. Assim o Tomoki e a Icarus saíram para buscar comida. Sabendo voar, o androide foi para o meio do mar à procura de sardinha e atum. Já o jovem viu um caranguejo no coqueiro e resolveu pegá-lo. Porém o bicho louco atacou agressivamente. Nossa senhora! Continuando a caçada, o garoto achou um cogumelo, que claramente era venenoso, mas mesmo assim ele comeu e passou mal. Ao acordar, o jovem ouviu um grito da Sunohara e foi correndo, até encontrarem um buraco. De repente, os dois ouviram um rugido e a garota revelou que eles estavam fugindo desse som. Então o tempo foi passando e os dois pombinhos foram andando pela floresta. Após um mês inteiro, o Tomoki foi pescar, já a garota cozinhou um peixe para eles. Eu acho que eles estão precisando de um protetor solar, só acho. À noite, o jovem acordou na sua casinha na árvore e viu que a Sunohara não estava lá. Assim foi até a beira da praia, onde a dama estava chorando por estar preocupada com os outros, mas o jovem conversou com ela e falou que queria fazer de tudo para que ela se divirta. Do nada a garota comenta na possibilidade deles terem um filho no meio de uma ilha. Mas quem sabe vai fazer o par? Esse monstro aí? Ele quer participar. A garota comenta que ela iria ficar bem, já o Tomoki se lembrou de todos os belos momentos que os dois tiveram naquela ilha, e assim partiu para cima do médico. Só que não estava adiantando nada, do nada aquele monstro se quebrou, e era apenas a Icarus que estava enrolada nas algas. E olha, ela trouxe um peixinho. De repente a Icarus deu um soco na parede
parede e os outros apareceram na mansão tomando um chá. E essa era a punição do Tomoki por conta dele ter aprontado. Isso fez o jovem apanhar da sua amiga, e o peixe da Icarus ainda estava vivo. Faleceu. De volta na casa, a construção estava novinha e foi o chefão quem fez aquilo, como agradecimento por nada. Ele simplesmente tinha gostado da Icarus e com isso recebeu um carinho na calvície. No dia seguinte, o Tomoki estava assustado, já que do nada apareceu uma outra androide na sua casa, mas nem a Icarus sabia quem era ela. Assim, todo o grupo saiu para dar uma volta de trem, já que eles iriam na praia, que inicialmente era uma exclusividade dos dois amigos de infância, por conta que a Suharu tinha ganhado 2 bilhetes em um sorteio, porém seguidamente os outros 2 amigos também ganharam. Então aquela garota se apresentou como Nifan. Sei lá, pelo menos eu acho que é isso. Assim eles chegaram na praia e essa parte vai dar trabalho na edição. É verdade. E digamos que o Tomoki estava curtindo a praia, já a Nifan deu uma bolada na cara dele. Pouco tempo depois os amigos de infância foram dar uma volta de bote, mas antes iriam ver a competição de comida que o Sugata estava participando. E aparentemente ele iria ganhar, mas antes do passeio de bote, o Tomoki deu para a Nifan um cachorro quente, que de acordo com ela estava delicioso. E eu acho que é mentira, olha só, uma salsicha caída, um pãozinho normal, ketchup e mostarda. Bem mais ou menos, o brasileiro é melhor. A Nifan usou seu olho estranho e viu que a Icarus estava debaixo da água, apertando esse negócio estranho. Tá bom. Então Tomoki foi ver o que ela estava fazendo, mas acabou se afogando e foi salvo pela garota. A Icarus conta que ela estava no fundo do mar por conta que quando ela entra na água, a sua asa fica molhada e a puxa para o fundo do mar. Sabendo disso, os jovens vão ensiná-la a nadar. Então a Suharu finalmente chegou com o bote e viu a aula de natação. Isso fez ela dar a volta sozinha e claramente estava com ciúmes. E ainda comentou que ela não sabia nadar. Beleza, você não sabe nadar, mas pega um bote e vai pro meio do mar. Ou seja, se o bote resolver virar, tu já era. Assim vemos uma lembrança de quando os dois eram crianças e o Tomoki estava ensinando a garota a nadar. De repente o tempo começou a ficar nublado e os amigos viram a garota no meio do mar tentando pegar o remo que tinha caído na água. Mas o bote realmente virou e a garota quase se afogou, mas o Tomoki a salvou. O que aprendemos aqui? Não vá para o meio do mar se você não souber nadar, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, isso me ajudar muito e você sempre receberá nossos vídeos novos. E se caso vocês quiserem a parte 3, já comentem aqui embaixo. E se você quiser me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos, além de me apoiar muito. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!